Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós acabamos de entrar no ar. A você que está aí desse lado, seja bem-vindo ao nosso culto da palavra, em que nós estaremos aqui escutando a palavra do Senhor. Eu vou orar e vamos só cantar uma música para que o pregador possa subir e trazer aqui a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Pai, graça nós te damos, ora nós te damos, Senhor. Pedimos, Deus, que esse culto, Senhor, seja tomado pelo seu poder, seja tomado pela sua glória, pela tua presença. Pedimos que o Senhor possa vir aqui falar conosco, Senhor. Fale em nossos corações através do seu Filho. Usa o teu Filho, Senhor, Pai, para manifestar os teus pensamentos, para manifestar a tua palavra, para manifestar o quão o Senhor é bom e tem sido bom para conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que enquanto o teu Filho prega, enquanto ele traz a sua palavra a nós, o Senhor, através da sua palavra, possa curar os nossos corações, possa curar cada um dos meus irmãos que está deste lado. Pai, em nome de Jesus Cristo, enquanto a tua palavra está sendo ministrada, pedimos que o Senhor possa falar profundamente em nossos corações, que o Senhor possa consolar os nossos corações, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, trazer alívio, consolo em nossos corações, que o Senhor, Pai, através da sua palavra, possa, em nome de Jesus Cristo, aumentar a nossa fé em Ti, aumentar a nossa crença no Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, que o Senhor possa manifestar, em nome de Jesus Cristo, os seus mistérios, que o Senhor possa trazer através do seu Filho. Senhor, em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus passando por aqui. Jesus passando por aqui. Onde ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Onde ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Jesus, Jesus, passando por aqui, Jesus passando por aqui. Onde ele passa, tudo se transforma, a tristeza sai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza sai, a alegria vem. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui o presbítero Finéias. Ele estará pregando a palavra hoje a nós. Que Deus possa usá-lo para a glória do Senhor. Glórias ao nosso Deus, amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Bem, vamos aqui abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo 1. Amém? Irmãos, já acharam? Glória a Deus. Diz assim: dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. Amém? Glória a Deus. Eu quero repetir aqui esta leitura, não é? Diz assim:
Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns não provarão a morte sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, fizemos aqui essa leitura no livro de Marcos. Marcos foi um dos, vamos assim dizer, um dos discípulos de Jesus. Não discípulo assim, não é? Vamos assim dizer. Mas Marcos foi um desses crentes, um desses cristãos que, de certa forma, teve a oportunidade de escrever este evangelho de Marcos. E este é o evangelho mais pequeno de todos os evangelhos que podemos encontrar, diferente do evangelho de Mateus, que é o mais grande, com 28 capítulos, o evangelho de Lucas, com cerca de 27 aproximadamente, 27. Temos aqui também o evangelho de João, com 22 capítulos. E temos este evangelho de Marcos, com 16 capítulos, simplesmente. Não é? E nesses 16 capítulos, Marcos, ele escreve de forma resumida tudo aquilo que, de certa forma, pôde aprender ou ver, não é? Da parte de Deus. Então, ele escreve este evangelho com o propósito de mostrar Jesus como servo, como aquele que está para servir, como aquele que, de certa forma, está aí para servir as pessoas. Então, o evangelho de Marcos foi escrito exatamente com este propósito, mostrando Jesus como servo, como aquele que veio para servir. Temos o evangelho de Mateus, que mostra Jesus como aquele que é o bom professor. É por essa razão que no capítulo 5, até bem perto do capítulo número 10, temos aí os sermões da montanha, que são os sermões que Jesus estava ali ensinando. E temos o evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como aquele também que, de certa forma, veio para curar, para libertar. Todos os evangelhos mostram da forma que Jesus curava, mas Marcos, ele escreve de uma forma mais detalhada a respeito de Jesus. Quando nós vamos ler, vamos entender que Marcos foi o único que escreve sobre Joana, que escreve sobre a Maria Madalena. Os outros evangelhos escrevem, mas não escrevem de forma como o Lucas escreve. Temos também um outro evangelho que é conhecido como o Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus, o unigênito, como ele mesmo próprio diz lá no último capítulo, não é? 22. Ele diz que todas essas coisas foram escritas para mostrar e para testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele diz mais, que muitas outras coisas Jesus fez, de forma que se tivéssemos que escrever, no mundo todos os livros não caberia. Então, Marcos, ou seja, este homem chamado João escreve com este propósito, mostrar Jesus como Deus. E algo interessante que vamos perceber no livro de Marcos, como eu disse, ele veio simplesmente para servir, mostra Jesus como aquele bom servo. E quando nós começamos a ler, vamos perceber logo que ele narra sobre o nascimento de Jesus e, de certa forma, ele começa a mostrar como Jesus crescia. E, de forma resumida, ele vai escrevendo. E quando chegamos nos outros capítulos, ou como no capítulo 5, vamos ver que ele já está a falar da mulher do fluxo de sangue. É tremendo como ele resume. E algo interessante que vai me tocar é que quando chegamos no capítulo número 9, exatamente neste versículo, ele diz ali que Jesus disse que dentre todas as pessoas que ele estava a ensinar, ou aquela geração, algumas daquela geração, algumas pessoas, não podiam morrer sem antes ver o reino de Deus chegar com poder. Veja só algo tremendo. Isso me toca quando eu começo a ler, porque Jesus o próprio vai dizer que, olha, eu estou aqui ensinando todos vocês. E Jesus tinha vários lugares que ele ensinava. A Bíblia diz que Jesus ensinava à beira do mar,
Jesus ensinava em cima da montanha ou nos Montes das Oliveiras. Jesus ensinava quando ele estava na sinagoga. Jesus ensinava em vários lugares. E neste lugar, eu não sei qual era o lugar, mas ele vai dizer que ele estava no meio de multidão ensinando. E no meio dessa multidão ensinando, a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus vai olhar para a multidão e vai dizer: olha, de todos vocês que estão aqui neste lugar, alguns de vocês não vão morrer sem antes ver o reino de Deus se manifestar nas vossas vidas com poder. Amém? Glória a Deus por isso. E algo que vai me tocar bastante é que trago como tema desta palavra de forma resumida: se tu creres, tudo é possível. Amém? Se tu creres, tudo é possível. Exatamente. Se tu creres, tudo é possível. Esta passagem, esta frase, Jesus vai falar no capítulo 9, versículo número 23, quando um senhor de pouca fé tinha o seu filho sofria de alucinação. A Bíblia diz que era um jovem alucinótico, que tinha um espírito imundo. Esse espírito imundo, de certa forma, às vezes se apoderava daquele jovem, e aquele jovem se lançava no fogo, se apoderava daquele jovem, aquele jovem por vezes se lançava no mar. Mas a Bíblia vai dizer que o pai, olhando a situação do seu filho, o pai pensava que o filho não tivesse mais solução. A Bíblia vai dizer que o pai deste homem tinha pouca fé. Veja só, tinha pouca fé de maneira que quando ele olhava para seu filho, pensava que o filho não tinha mais solução. Mas ele ouviu falar que Jesus podia operar milagre. Então a Bíblia vai dizer que ele leva o seu filho e vai trazer para os discípulos de Jesus. Quando os filhos de Jesus, ou seja, quando os discípulos de Jesus tentaram expulsar aquele demônio não saiu. Mas a Bíblia vai dizer que quando levaram aquele miúdo, aquele jovem, para onde estava Jesus, a Bíblia vai dizer que lançaram, e aquele jovem, quando lançou-se aos pés de Jesus, começou a manifestar. Quando ele começa a se manifestar, algo interessante, eu percebo que o pai olha para seu filho e talvez duvida de Jesus, dizendo: olha, eu sei que você operou muitos milagres, eu sei que você fez muitas coisas, olha, se for do teu querer, por favor, eu tenho uma fé muito pequena, eu não sei se o meu problema tem solução perante a você, eu não sei porque minha fé é muito pequena, eu não sei se minha fé dá para resolver o meu problema crendo em você. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou para a fé daquele homem da forma que era pequena e disse para aquele homem: se tu creres, tudo é possível. Eu quero que possamos ler juntos essa passagem no capítulo número 9, versículo de número 24. Vejamos só algo interessante. O pai deste jovem tinha uma fé exatamente pequena, que olhando para o problema que o filho passava, ele pensou que era impossível que Jesus fizesse. Veja só, no versículo 23 diz assim: Jesus disse-lhe: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Versículo de número 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, veja só, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, ele não estava a acreditar que aquilo era possível, porque para ele, pensou que aquilo aí era uma coisa impossível para Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para aquele menino e disse algo tremendo: demônio imundo, menino que está enfermo, eu te repreendo, demônio. Ele olhou para aquele menino e repreendeu aquele espírito mau. A Bíblia vai dizer que a partir daquele exato momento, o espírito mau saiu daquele menino. Irmãos, eu posso aqui dizer que a nossa fé é pequena, mas a Bíblia está a nos dizer nesta noite que a sua fé sim é pequena, mas a partir dela você não vai perecer antes que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Você não vai morrer antes que a glória de Deus se manifeste na sua vida. A sua fé pode ser pequena, mas Deus, com a fé pequena que você possui, Deus é capaz de multiplicar a sua fé e te fazer chegar aonde você quer chegar e operar aquilo que você quer que seja operado em sua vida. A nossa fé é pequena, mas Deus é este que disse para nós: se tu creres, tudo é possível. E como ele disse para Sara, há alguma coisa que custa para Deus? E de certa forma, como ele disse para aquela mulher: vá porque a tua fé
te salvou. Irmãos, nesta noite Deus está dizendo para nós que Ele é capaz de fazer qualquer coisa, simplesmente se nós crermos em sua palavra. Amém? Amém? E algo interessante que vai me tocar ainda falando de fé pequena. Vamos perceber no caso de Gideão. Gideão quem era? Gideão era um homem que foi escolhido para vencer os medianitas. Os medianitas eram um povo. E dentro do povo tinha um certo número de pessoas que não era pequena, que foi escolhido para ser guerreiro. E Gideão, a Bíblia vai dizer que ele escolhe cerca de 3.000 homens. 30.000, queria dizer, homens. E dos 30.000, a Bíblia vai dizer que Deus escolheu 300 para vencer os medianitas. E ele, quando olha para os medianitas, e ele vai olhar para as pessoas que ele tinha, ele vai olhar de novo para os medianitas, e ele vai olhar o número de pessoas que ele tinha, ele vai olhar para a sua fé e vai dizer, não é possível que a gente vença os medianitas. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai falar para Gideão, Gideão, vai, porque a guerra é a minha, não é vossa. Vão, e eu estou entregando os medianitas em vossas mãos. A vossa fé é pequena, mas vocês não vão morrer sem antes que a glória de Deus se manifeste em sua vida. É tremendo. Eles tinham fé pequena, fé pequenina, mas a Bíblia vai dizer que daquilo pequeno que eles tinham, a Bíblia vai dizer que Deus veio multiplicar, de forma que eles venceram os medianitas. Os medianitas fugiram, e a Bíblia vai dizer que eles tornaram-se vencedores e glorificaram a Deus. É exatamente o que pode acontecer contigo ou com você que pode me acompanhar neste exato momento. Se você está enfermo e você pensa que a sua fé é impossível, é pequeno porque a sua doença é maior, Deus está falando para você, em nome de Jesus, seja livre. É tremendo o que Deus pode fazer. Ainda falando em fé pequena, ainda falando em coisas pequenas, a Bíblia diz que Deus veio escolher coisas pequenas para confundir aquelas que são grandes. Deus veio escolher as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que se tornam sábias, ou aqueles que se dizem ser sábios. Deus escolheu os loucos para confundir estes. É tremendo. É exatamente tremendo. Ainda falando em coisas pequenas, por que não falar, segundo as Reis, capítulo 4, da mulher que tinha pouco azeite em sua casa? Meu Deus. É tremendo. A mulher tinha pouco. Veja só, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, o seu marido, era o servo de Deus que andava com Eliseu. Mas a Bíblia vai dizer que aquele servo morreu. Quando morre, deixa uma dívida tremenda. E a mulher não podia pagar, e naquela época era de costume. Se você não tivesse dinheiro para pagar, os seus filhos vinham ser levados, os seus bens vinham ser levados. E no caso daquela mulher, quero acreditar que vieram e levaram todas as machambas que aquela mulher tinha. Quero acreditar que todos os terrenos que eles cultivavam foram levados. Mas a Bíblia vai dizer algo interessante, que esta mulher lembrou-se do servo de Deus, Eliseu. E ela foi consultar a Eliseu. Quando chega onde está Eliseu, a Bíblia vai dizer que ela fala para Eliseu, você conhecia o meu marido, você sabia, meu marido, como te servia. Agora o meu marido está morto, Eliseu. Agora eu te peço, ore ao teu Deus para que me ajude a pagar suas dívidas, minhas dívidas. A Bíblia vai dizer que esta mulher, quando falou isso, Eliseu olhou para ela e disse algo tremendo: mulher, o que tu tens? O que tens? Deus não quer muito, Deus quer pouquinho só. Esse teu pouquinho de fé é o que Deus quer. Ela vai dizer para Eliseu, a tua serva não tem nada em casa, a não ser, veja só, ela colocou em segundo lugar como se fosse nada, a não ser uma botija de azeite. A partir daquele exato momento, Eliseu disse, exatamente a partir deste azeite que você tem, Deus vai pagar suas dívidas. A partir deste pouco azeite que você tem, a sua dívida vai ser paga. A partir do exato momento deste azeite que você possui, as suas dívidas vão ser pagas e os seus filhos não vão ser escravos. A Bíblia vai dizer que a mulher, o Eliseu vai dizer, empresta vasilhas.
Porque Deus vai operar milagre em sua casa. Ela empresta vasilhas e vai em sua casa, e a Bíblia vai dizer que ela tranca-se com seus filhos e azeite começa a multiplicar. Eu não sei se o azeite saía assim do céu diretamente para budões, eu não sei. Eu não sei se enchia de baixo para frente, de baixo para cima, também não sei. Mas a Bíblia vai dizer que o azeite começou a sair de forma que começou a encher todas as botijas que a mulher tinha, de forma que a mulher conseguiu pagar todas as dívidas que ela também tinha. É exatamente o que Deus pode fazer conosco. Deus quer simplesmente pequena fé que você tem. A partir de pouca fé que você tem, Deus vai multiplicar. É com pequena fé, lembrando que este homem chamado Pedro caminhou sobre as águas e ele duvidou e o Senhor lhe ajudou. É exatamente com pouca fé que ele tinha que exatamente Deus lhe tornou pescador de homens. É exatamente com pouca fé que os homens tinham que Deus começou a multiplicar e eles começaram sendo usados como homens ou mulheres de Deus. É exatamente com pouco, e é o pouco que Deus quer nessa noite para multiplicar o que você tem em sua vida. É com pouco. Deus não quer muito. O muito Ele tem, Ele só quer pouco. Você olha agora este tempo que houve o problema de ciclone, olha para suas chapas, já não tem chapa em cima de casa, e você olha e diz, olha, como é que eu vou conseguir repor todas as chapas? Deus simplesmente quer pouco que você tem, e Ele, o resto, vai fazer em sua vida. Deus vai. Deus quer pouco, não quer muito. Aonde der suas capacidades. Além do mais, diz a palavra de Deus, que onde o homem para, é onde Deus começa. E a fraqueza de Deus é maior que a nossa força. Então, eu digo para você ou para mim, que Deus é suficientemente forte e poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. Pouco Deus quer. Deus quer pouco. Jesus olhou para a multidão e disse o que ele disse. Alguns de vocês não vão morrer sem antes ver a glória de Deus descer sobre a vossa vida com poder. É exatamente o que Deus está dizendo para nós. Nós não vamos padecer sem que Deus derrame o seu poder, a sua graça, de forma tremenda em nossas vidas. Nós não vamos. E algo tremendo que vai me tocar é que quando nós vamos no capítulo número 5, 10, queria dizer, temos este caso deste homem que viu a glória de Deus sem antes de morrer. O seu filho foi curado. Quando vamos adiante, vamos perceber que Jesus cura um surdo mudo. Este homem também morreu depois de Deus derramar o seu poder. Amém? Amém? É exatamente o que Deus quer. Deus quer pouco. Simplesmente pouco. É com pouco que você tem que Deus vai operar. Vamos lembrar no caso de Sansão. A Bíblia diz que Sansão matou mais quando ele estava à beira da morte do que quando ele estava em vida. Sansão tinha pouco. Sansão o que tinha feito, mais ou menos, vamos dizer, que era confessar aquilo que era mais precioso em sua vida. Ele declarou um segredo que não podia. Ele disse, se me cortarem as minhas tranças, eu serei fraco. E Dalila cortou suas tranças, de forma que ele ficou fraco. E os filisteus pegaram ele e colocaram no seu templo. Quando chega no seu templo, a Bíblia vai dizer que ele estava fraco, não tinha mais força. Mas a Bíblia diz algo interessante, que colocaram ele em volta de 2 muros, 2 pilares, que apoiavam aquele templo. A Bíblia vai dizer que quando ele coloca lá, ele não tinha os olhos, porque tinham arrancado as vistas. Ele não tinha. E ele ora a Deus, dizendo, Senhor, eu te peço, tenha misericórdia de mim, e me fortaleça mais desta vez, para que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. E a Bíblia diz que o Senhor
se apoderou de Sansão. Ele tinha pouco, irmãos. Ele não podia conseguir enxergar. Mas a Bíblia vai dizer que naquele dia ele teve uma força tremenda, de forma que ele destruiu aquele pilar e todo o templo caiu por cima de todos que estavam naquele lugar, de forma que todos morreram. E desta forma ele conseguiu matar mais em sua morte do que quando ele estava em vida. Deus quer pouco que você tem. Deus não quer muito. Deus quer pouco. Esses teus momentinhos de oração, pequenininhos, Deus quer esses mesmo, para começar a operar em sua vida. Esses poucos minutinhos que você tem de ler a palavra de Deus, Deus quer esses momentinhos simplesmente, poucos. E a partir desses poucos, te tornará uma grande mulher ou um grande homem de Deus, um grande vaso de Deus. Ele te tornará um vaso de honra a partir deste pouco que você tem. Deus não quer muito. Deus não quer muito, quer pouco. Por que não lembrar de Jairo? A Bíblia vai dizer que Jairo, capítulo número 5 ainda, do livro de Marcos, a Bíblia diz que Jairo era um homem, um dos grandes da sinagoga. Mas a sua filha estava doente. Quando a filha de Jairo estava doente, a Bíblia vai dizer algo interessante. Que ele, como o sumo sacerdote, ou como aquele chefe da sinagoga, ele tinha dinheiro suficiente para ir consultar médico. Mas ele deixa de consultar médico porque ele tinha... Lembre-se, Deus quer pouco, não quer muito. Deus quer pouco. E quando a Bíblia vai dizer que Jairo sai em busca de Jesus. Quero acreditar, antes de Jairo sair de sua casa, ele teve uma briga com sua mulher. A mulher de Jairo disse para Jairo, eu acredito, vai procurar médico, não vai onde está Jesus. Tem muita gente procurando milagres de Jesus. Você vai lá, você sabe como é que é bicha para chegar até ele. Vai onde está médico. Mas ele vai dizer, não, eu vou onde ele está porque eu tenho fé que ele vai curar a minha filha. E ele sai, vai em busca de Jesus. Quando chega onde está Jesus, a Bíblia diz algo interessante. Eu quero que a gente leia. Marcos, só para terminar. Meu Deus, é muito forte essa parte. Marcos capítulo número 5. Marcos 5, versículo... Marcos 5, 35. Vejamos só o que diz aqui. E estando ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Veja só, irmãos. Ele tinha fé que Deus, ou Jesus, ia curar a sua filha. Ia com ele para sua casa para curar a sua filha. Mas aqui vai dizer que agora o problema tornou-se maior. A filha morreu. Eu quero acreditar que na cabeça de Jairo já começou a pensar. E agora, o que vou dizer para minha esposa? Ela tinha razão. Nós poderíamos ir para o médico. Dava tempo de nós irmos para lá, ela ser medicada. Mas eu perdi meu tempo vindo para Jesus. E agora estão me dizendo que minha filha morreu. Ele podia curar. Agora ressuscitar minha filha já é demais. Ele não tinha fé que Deus, ou Jesus, poderia curar a sua filha. E quando nós vamos no verso mais abaixo, vai dizer algo interessante. Jesus, conhecendo os pensamentos, eu quero acreditar que Jesus entrou na mente de Jairo e começou a entender, começou a perceber o que Jairo estava a pensar. E naquele exato momento Jesus vai dizer, Jairo, como disse para Abraão, Abraão, estás muito pensativo, sai da tenda. Jairo estava pensativo. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, conhecendo os pensamentos, e a Bíblia vai dizer algo interessante. Disse para Jairo, Jairo, simplesmente creia. Não disse mais nada. Disse simplesmente creia. Jairo não tinha fé
que sua filha poderia ser ressuscitada. Fé de Jairo estava simplesmente que ele ia vir para minha casa, curava minha filha e acabou. Só que agora a filha de Jairo morreu. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: Jairo, simplesmente creia. E a Bíblia diz que Jairo, junto com Jesus, foram para a sua casa. E quando chegaram à casa de Jesus, à casa do Jairo, Jesus operou milagre. Mas simplesmente com fé pequena. Não era grande. Porque se fosse grande, seria como daquela outra mulher. A mulher sunamita. A mulher cananeia, quis dizer. A mulher que a sua filha estava endemoniada. E ela disse que até os filhos comem daquilo que cai da mesa dos filhos. Até os cães, quer dizer, comem daquilo que cai da mesa dos filhos. Mas a Bíblia diz que nesta passagem, uma pouca de fé de Jairo, com esta palavra pequenina que Jesus disse: simplesmente creia. Simplesmente creia. E a partir disso, Jesus, quando foi para a casa de Jairo, operou o milagre. Amém? 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 Graças a Deus. Então Deus não quer uma fé grande. Deus quer fé pequena que você tem. Porque com a fé pequena, todos esses que eu citei venceram em Cristo Jesus. Mas tendo uma fé pequenina. Não pense que sua fé, já que é pequena, é inválida para Deus. Não. Sua fé é pequena, mas para Deus é o suficiente para operar aquilo que você precisa em sua vida. Amém? Levante-se, vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. O Senhor é o nosso Deus, Pai. A nossa fé é pequena, Deus. O Senhor disse: se tiveres fé como de grau de mostarda, se disseres a esse monte, levanta-te e joga-te ao mar, o monte se jogaria, Senhor. A nossa fé é pequena, Deus. Mas nós sabemos que para o Senhor é preciosa. Para o Senhor, a nossa fé é muito preciosa, Jeová. Nós oramos. Oramos, ó Pai amado, para que a partir desta fé pequena, o Senhor multiplique e faça com que seja uma fé grande. Nós oramos, Senhor. Oramos para que a partir desta fé pequena, Senhor, o Senhor venha operar em nossa vida de forma tremenda, Senhor. Pai, o Senhor fez com que Gideão vencesse com 300 homens o exército dos medianitas. O Senhor fez, Jeová, com que este pai, que olhava para o problema do seu filho como impossível, porque a fé dele era impossível, era pequena, e comparando com o problema dele, a fé dele não era nada, Senhor. Mas o Senhor disse para ele: se tu creres, tudo é possível. E nós cremos, Senhor, com esta nossa fé pequena, que o Senhor pode operar em nossa vida, mesmo com nossa fé pequena, Senhor. Por isso nós te pedimos, Deus, mesmo com a nossa fé pequena, Senhor, resolve os nossos problemas gigantes, que para nós é impossível, Senhor. Aleluia. Pai, as muralhas que têm se levantado sobre as nossas vidas, Senhor, são tremendas, são fortes. E se comparando com a nossa fé, Senhor, parece impossível de derrubar essas muralhas. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor faça-nos entender que a guerra é sua, que a peleja é sua, e que a fé pequena é nossa, mas a fé, mas a força que opera em nós é sua. E nós entendemos que se nós estamos vencendo e estamos passando por dificuldade e vencendo e suportando, é porque o Senhor tem nos fortalecido, Jeová. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai amado. E nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida. Pai, nós repreendemos.
Repreendemos, Senhor, toda força maligna, Senhor, que tem trabalhado contra a nossa fé. Pai, nós quebramos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Palavra poderosa, hein? Pouco com Deus é muito. É nada. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o presbítero Finéias para a honra e glória do nome dele. Né? E a pergunta que você sai hoje sendo desafiado é: o que você tem, irmãos? O que você tem? O que você tem em seu coração? O que você tem em sua mente? O que você tem? Se for pouco, não se preocupe, porque o nosso Deus é especialista em agir nessas situações. Ele multiplica o pouco. Né? Foram aqui ilustrados muitos exemplos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Então, se nós temos pouco, nós ainda podemos orar e vermos a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, nós estamos no final do nosso culto. Né? Eu quero lembrar aos irmãos que no domingo nós temos o nosso culto. Quando forem 9 horas, vai começar o primeiro culto 9 em ponto. E o segundo culto começa às 11 horas. Então eu quero convidar cada um de nós que aqui estamos. Também quero convidar a você que está aí deste lado em casa a fazer parte do nosso culto. Venha num desses horários cultuar conosco para a glória do Senhor. Amém? E na próxima quarta, quando forem 18 horas, também estaremos aqui para o nosso culto da palavra, para a glória e honra do nome do Senhor. Se coloque em pé, nós vamos orar para terminar. Depois eu vou pedir a você que passe a deixar sua oferta aqui. Quem trouxe oferta, passe a deixar aqui. E para a glória do Senhor, vai para casa. Aqueles que estão lá em casa e querem ofertar, querem dizimar, daqui a pouquinho vai passar aí o número, né, o número de M-Pesa, para você ofertar e dizimar para a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Depois estaremos recebendo a bênção e ofertando, saindo por aquela porta até domingo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, como sua igreja, nos colocamos diante de Ti alegres, felizes, Senhor, em saber aquilo que o Senhor pode fazer, em saber que o Senhor é poderoso para agir na nossa insuficiência. E nós, Senhor, insuficientes, vamos até um Deus que é suficiente e dissemos: Senhor, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé no Senhor. Aumente a nossa fé na Tua presença, no Teu Espírito, no Seu poder. Aumente, Senhor, a nossa fé, pois o Senhor é suficiente para operar em nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando pelo meu irmão que aqui está. Estou orando pelo meu irmão que está lá em casa. E eu estou pedindo que o Senhor possa visitá-lo. Que o Senhor possa visitá-la. Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que estiver doente, Pai, cure. Em nome de Jesus. Aquele que estiver enfermo, Senhor, cure. Em nome de Jesus. Aquele que estiver precisando de esperança. Aquele que estiver precisando de consolo. Aquele que estiver precisando de ânimo. Pai, em nome de Jesus Cristo. Aquele que estiver precisando que o Senhor aumente-lhe a fé. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos esta noite que o Senhor possa visitá-lo em nome de Jesus. Pai, para a Tua honra e para a Sua glória, Senhor, nós estamos orando, Pai amado, e colocando em nome de Jesus a nossa igreja, esta igreja em Suas mãos. Estamos colocando, Senhor, cada membro desta igreja em Suas mãos. Estamos colocando, Senhor, essa cidade em Suas mãos, Senhor. A beira, nós estamos colocando ela diante da Sua presença. Estamos dizendo, Senhor, toma conta desta cidade. Toma conta desta igreja. Toma conta de cada família representada aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor.
Em nome de Jesus. Eu vou convidar o presbítero Finéas, ele estará dando-nos a bênção. E eu quero deixar aqui ficar a nossa saudação aos nossos pastores, o pastor Itamar Fernandes, a missionária Alda Fernandes, que está lá no Brasil, estão no Brasil. Que Deus continue vos abençoando. Eu quero também saudar aos nossos missionários que estão lá no Instituto Transcultural de Missões. Deus abençoe cada um de vocês para a glória do Senhor. Quero também saudar aqui ao Conselho Pastoral dessa igreja. Que Deus continue abençoando cada um dos nossos pastores para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos receber a bênção. Glória a Deus, amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. E toda a igreja cante.